Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. O Testamento de Moisés. O Testamento de Moisés acerca das coisas que ele coordenou nos seus 120 anos de vida por volta do ano 2500 desde a criação do mundo, que de acordo com o cálculo oriental 2704 depois da partida da Fenícia, quando o povo tinha feito o êxodo que foi feito por Moshe para Amã, que fica além do Rio Jordão. Na profecia que foi feita por Moshe no livro de Deuteronômio. E ele chamou para si, junto de si, Josué, filho de Num, um homem aprovado por Hashem, para que pudesse ser ministro do povo e também do tabernáculo, do testemunho, com todas as suas coisas santas. E que ele poderia levar o povo à terra dada aos seus pais, para que lhe fosse dada de acordo com o pacto e o juramento que ele, ou o Eterno, fez no tabernáculo, de confiá-lo a Josué, dizendo a Josué estas palavras: Sê forte e de boa coragem, para que se cumpra através de ti tudo aquilo que lhe foi ordenado, para que ele possa ser imaculado diante de Hashem. Assim diz Hashem, o Altíssimo, de todo o mundo, porque ele criou o mundo em favor do seu povo. Mas ele não se agradou em manifestar este propósito da criação desde a fundação do mundo, para que os gentios pudessem ser convencidos. Sim, para que por sua própria humilhação pudessem por argumentos convencer uns aos outros. Adequadamente ele projetou e planejou e me preparou antes da fundação do mundo para que eu fosse o mediador de seu pacto. E agora eu vos declaro que o tempo dos anos de minha vida se cumpriram, e estou falecendo para dormir com os meus pais na presença de todo o povo. E receba essa escritura, pois tu saberás como preservar os livros que eu te entregarei, e tu fixarás estes em ordem e os ungirá com óleo de cedro, e os guardará em recipientes de barro no lugar que ele fez desde o princípio, para a criação do mundo, para que o seu nome fosse invocado até o dia do arrependimento na visitação, na qual Hashem os visitará na consumação do fim dos dias. E agora, eles entrarão por meio de ti na terra que ele determinou e prometeu dar aos seus pais, na qual tu abençoarás e darás individualmente a eles, e os confirmará a sua herança em mim, e estabelecerá para eles o reino. E tu os designarás magistrados locais de acordo com a boa vontade do seu Elohim, em julgamento e retidão. E 5 anos depois que eles entrarem na terra, depois que forem regidos pelos chefes e reis durante 18 anos e durante 19 anos, fugirão as 10 tribos. E as 12 tribos descerão e transferirão o tabernáculo do testemunho. Então, o Eterno do céu fará o tribunal do seu tabernáculo e a torre do seu santuário, e as 2 tribos santas serão lá estabelecidas. Mas as 10 tribos estabelecerão reinos para eles de acordo com as suas próprias ordenanças. E eles oferecerão sacrifícios ao longo de 20 anos, e 7 fortificarão as paredes, e eu protegerei 9. Mas 4 transgredirão o pacto que fizeram com o Altíssimo e profanarão o juramento que o Altíssimo fez com eles. E eles sacrificarão seus filhos a Elohais estranhos, e eles montarão ídolos no santuário para os adorar. E na casa do Altíssimo eles cometerão impiedade e gravarão toda forma de bestas, até mesmo muitas abominações. E por esses dias um rei do leste virá contra eles, e a sua cavalaria cobrirá a terra, e ele queimará sua colônia com fogo junto com o templo do Santo Altíssimo, e ele levará todos os recipientes santos.
e expulsará todo o povo e os levará para a sua terra natal. Sim, ele levará as 2 tribos com ele. Então as 2 tribos chamarão as 10 tribos e marcharão como uma leoa nas planícies arenosas, quando faminta e sedenta. E eles chorarão em voz alta: Justo e santo é o Altíssimo, porque já que pecastes, nós também de certa forma fomos levados convosco, junto com os nossos filhos. Então as 10 tribos lamentarão ao ouvir as repreensões das 2 tribos, e elas dirão: Que vos fizemos, irmãos? Essas tribulações não vieram sobre toda a casa de Israel? E todas as tribos lamentarão, clamando aos céus e dizendo: Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó, lembra-te do teu pacto, o qual fizeste com eles, e do juramento que fizestes por ti mesmo com eles, de que sua semente jamais fracassaria na terra que tu a deste. Então eles se lembrarão de mim naquele dia, tribo a tribo, e cada homem ao seu vizinho, dizendo: Não é isto aquilo que Moshe nos declarou em profecias? Que sofreram muitas coisas no Egito e no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos? E seguramente chamou o céu e a terra para testemunhar contra nós, para que nós não transgredíssemos suas ordens, no que ele foi o mediador para vós? Vejam que estas coisas nos aconteceram depois da sua morte, de acordo com a sua declaração, como ele nos declarou naquele tempo, sim. Vejam que estas coisas aconteceram até que fôssemos levados cativos para fora do país do leste. E também estaremos em escravidão durante aproximadamente 77 anos. Então, entrarão em um que está acima deles, e ele espalhará suas mãos, e se ajoelhará e orará, dizendo acerca de seu comportamento: Ó Altíssimo, dono de tudo e de todas as coisas, Rei no alto trono que rege o mundo e fez com que este povo fosse seu povo eleito. Então, realmente tu fizestes com que fosses chamado o povo do Altíssimo, de acordo com o pacto que fizestes com seus pais. E mesmo assim, eles entraram em cativeiro em outra terra, com suas esposas e seus filhos, e ao redor dos portões de povos estranhos, e onde há grande vaidade. Considere e tenha compaixão deles, ó Altíssimo que habita no céu. Então Hashem se lembrará deles por causa do pacto que fez com seus pais, e ele também manifestará sua compaixão naquele tempo, e ele porá isto na mente de um rei para que tenha compaixão deles, e ele os enviará de volta para a sua terra e país. Então algumas porções das tribos subirão, e eles virão para um lugar a eles designado, e eles cercarão novamente o lugar com muros. E as 2 tribos continuarão em sua fé prescrita, tristes e lamentando, porque eles não poderão oferecer sacrifícios ao Altíssimo de seus pais. E as 10 tribos aumentarão e multiplicarão entre os gentios durante o tempo de seu cativeiro. E quando o tempo do castigo estiver perto e a vingança surgir por meio dos reis que compartilham em sua culpa e os castigam, eles mesmos também estarão divididos quanto à verdade. Portanto, isto tem sido dito: eles deixarão de lado a retidão e se aproximarão da iniquidade, e eles se sujarão com as poluições da casa de sua adoração. E porque eles se prostituirão com os Elohais estranhos? Porque eles não seguirão a verdade de Hashem, mas alguns poluirão o altar com os mesmos presentes que eles ofereceram ao Altíssimo, os quais não são sacerdotes, mas escravos, filhos de escravos. E muitos naquele tempo terão respeito para com as pessoas desejáveis e receberão presentes, e o julgamento pervertido com presentes recebidos. E nesta ocasião a colônia estará cheia até os limites da sua habitação, e estarão repletos de iniquidades e atos ilegítimos. Aqueles que impiamente deixarem o Altíssimo serão os juízes. Eles estarão prontos para julgar mediante a corrupção, como cada um pode desejar. Então serão levantados os reis que suportam a regra, e eles se chamarão sacerdotes do Altíssimo.
e cometerão iniquidade no Santo dos Santos. Um rei insolente o sucederá, um que não será da raça dos sacerdotes, um tipo de homem ousado e desavergonhado, e ele os julgará como merecem. E ele cortará seus homens principais com a espada, e os destruirá em lugares secretos, de forma que ninguém pode saber onde estão seus corpos. Ele matará o velho e o jovem, e ele não se poupará. Então o temor de sua presença lhe será amargo em sua própria terra. E ele executará julgamento sobre eles como os egípcios os haviam executado, durante 34 anos. E ele os castigará. Produzirá filhos, que os sucedendo regerão por períodos mais curtos. Às suas cortes, um rei poderoso do oeste virá e os conquistará. E ele os levará cativos e queimará uma parte do seu tempo com fogo e crucificará inclusive alguns ao redor de sua colônia. E quando isso for feito, chegará o fim dos tempos. Em um momento, o segundo curso será findado, às 4 horas virão. Eles serão forçados, e no tempo destes homens destrutivos e incrédulos, regerão, dizendo que são justos, e estes incitarão o veneno de suas mentes, pois serão homens traiçoeiros, egoístas, dissimuladores, em todos os seus negócios e amantes de banquetes a toda a hora do dia. Comilões, devoradores dos bens dos pobres, dizendo que eles fazem assim com base em sua justiça, mas na verdade querem destruí-los. Estes são queixosos, enganadores, que se escondem para que não sejam reconhecidos, incrédulos, cheios de impiedade, cometendo iniquidade de sol a sol, dizendo: nós teremos banquetes de luxo enquanto comemos e bebemos, e nós nos estimaremos como príncipes. E apesar de suas mãos e mentes tocarem coisas imundas, no entanto, suas bocas falarão grandes coisas. E eles dirão também: não me toque, para que não me polua em meu lugar onde eu estou. E sobre eles virá uma segunda visitação, ira, como não os aconteceu desde o princípio até aquele tempo. Tempo no qual o Eterno moverá contra eles o rei dos reis da terra, e um que rege com grande poder, que crucificará aqueles que confessarem a sua circuncisão. E estes que esconderem isto, a circuncisão, ele torturará e os entregará para que sejam amarrados e lançados na prisão. E suas esposas, estas serão dadas aos Elohais entre os gentios, e os seus filhos jovens serão operados pelos médicos para apresentar o seu prepúcio. E outros entre eles serão castigados com torturas, fogo e espada, e eles serão forçados a suportar em público aos seus ídolos, sendo poluídos como aqueles que já o são. E eles serão forçados igualmente por aqueles que os torturam a entrar no santuário interno. E eles serão forçados por ferros a blasfemar com insolência contra a palavra. E depois destas coisas, as leis e o que eles tiverem sobre o altar. Então, naquele dia, haverá um homem da tribo de Levi, cujo nome será Tacho, que tendo 7 filhos, falará com eles, exortando-os: observe, meus filhos, vejam um segundo cruel e uma visitação impura que venha sobre o povo, e um castigo impiedoso e muito maior que o primeiro, pelo qual a nação, ou a região, ou o povo daqueles que são ímpios diante do Altíssimo, e que cometeram muitas abominações, que sofreram tão grandes calamidades como nos aconteceu. Agora, portanto, meus filhos, ouçam-me, notem e saibam que nem os pais, nem os antepassados deles tentaram a Hashem para transgredir as suas ordens. E para que tu saibas que esta é a nossa força, e assim nós faremos. Jejuímos por 3, e no 4 entraremos em uma caverna que está no campo, e morramos ao invés de transgredir as ordens do Altíssimo, o Hashem, o Elohim de nossos pais. Porque se nós fizermos isto, morreremos. Morreremos, e o nosso sangue será vingado diante de Adonai.
E então o reino dele aparecerá através de toda a sua criação. E então Hassatã não mais existirá, e a tristeza partirá com ele. Então serão enchidas as mãos do Melahim, que foi designado principal, e ele os vingará de seus inimigos, porque o único divino surgirá do seu trono real, e ele sairá de sua santa habitação com indignação e ira por causa dos seus filhos. E a terra tremerá até os seus confins, e ela será estremecida, e as montanhas altas serão baixadas, e as colinas sacudirão e cairão. E serão quebrados os chifres do sol, e ele será transformado em escuridão, e a lua não dará a sua luz, e será completamente transformada em sangue, e o círculo das estrelas será perturbado, e o mar descansará no abismo, e as fontes das águas falharão, e os rios secarão, porque o Altíssimo surgirá, o único Altíssimo, Criador de todas as coisas, e ele aparecerá para castigar os gentios e destruirá todos os seus ídolos. Então tu, ó Israel, ficará contente e montará nos pescoços e nas asas da águia, e eles serão exterminados. E Hashem te exaltará e o fará se aproximar do céu das estrelas, no lugar de sua habitação, e tu olharás do alto e verás os seus inimigos no Guiena, e os reconhecerá, e se alegrará, e agradecerão e confessarão ao seu Criador. E tu, Josué, filho de Num, guarde essas palavras e este livro, porque da minha morte até o seu advento haverá 250 vezes, ou 1750 anos. E este é o curso dos tempos, que eles procurarão, até que eles estejam consumados. E eu irei dormir com os meus pais. Portanto, Josué, filho de Num, sê forte e tenha bom ânimo, porque o Eterno o escolheu para ser ministro deste mesmo pacto. E quando Josué ouviu as palavras de Moshe, que foram assim escritas na sua escritura, tudo aquilo que ele tinha dito antes, rasgou as suas roupas e se lançou aos pés de Moshe. E Moshe o confortou e chorou com ele. E Josué lhe respondeu e disse: por que tu me confortas, Moshe? E como eu serei confortado com respeito às palavras amargas que tu falaste, a qual diante de tua boca, que está cheia de lágrimas e lamentação, com a qual deixas o teu povo? Mas agora, que lugar o receberá? Ou qual será o sinal que marcará o seu sepulcro? Ou quem ousará mover o seu corpo de lá como se fosse um mero homem? Porque todos os homens, quando morrem, têm, de acordo com a idade, os seus sepulcros na terra. Mas o seu sepulcro é da subida ao pôr do sol, e do sul aos confins do norte. Todo o mundo é seu sepulcro. Moshe, tu estás partindo? E quem alimentarás a esse povo? Ou quem há que tenha compaixão deles, e quem será o seu guia pelo caminho? Ou quem orará por eles, sem omitir um único dia, para que eu possa conduzir na terra dos seus antepassados? Como então eu nutrirei esse povo como um pai, sendo apenas filho? Uma mãe, a sua filha? Uma virgem que está sendo preparada para ser entregue ao marido, que ela venerará, enquanto ela guarda a sua pessoa do sol? E toma cuidado para que seus pés não fiquem descalços por correr no chão? E como eu os proverei com comida e bebida de acordo com o prazer da vontade deles? Porque eles devem ser por volta hoje de 600.000 os homens. Porque estes se multiplicaram a este ponto por causa das suas orações. E que sabedoria ou entendimento tenho eu para que eu deva julgar ou responder através da palavra na casa do Altíssimo? E os reis dos amorreus, também quando eles ouvem que nós estamos os atacando, acreditarão que não estará mais entre eles o espírito ou o Ruach, que era digno do Eterno, múltiplo e incompreensível. O Adonai da palavra, que era fiel em todas as coisas, o profeta principal do Eterno ao longo da terra, o mestre mais perfeito do mundo, que não está mais entre eles, dirão: marchemos contra eles. Se o inimigo apenas uma vez agiu impiamente contra o seu Altíssimo, ele não tem nenhum defensor para oferecer as suas orações.
Como Moshe, o grande mensageiro, que todos os dias, de dia e de noite, teve seus joelhos fixados na terra, orando e procurando a ajuda dele para que regesse todo o mundo com compaixão e justiça, fazendo-o lembrar do pacto dos pais e propiciando ao Eterno com juramento, porque eles dirão: Ele não está com eles. Vamos então e os destruamos e os lancemos para fora da face da terra. O que restará então desse povo, Moshe? E quando Josué terminou essas palavras, ele se lançou novamente aos pés de Moshe. E Moshe tomou a sua mão e o elevou ao assento diante dele. Ele respondeu e disse: Josué, não menospreze a ti mesmo, mas fixe sua mente e ouça as minhas palavras. Todas as nações que estão na terra, o Altíssimo as criou assim como nós. Ele as previu assim como a nós, desde o princípio da criação até o fim dos tempos, e nada foi negligenciado por ele. Mesmo a coisa mais inteligente, e todas as coisas ele previu e fez tudo acontecer. Sim, todas as coisas que estão nessa terra o Eterno previu. E veja, elas são apresentadas à luz do Eterno. E ele tem as usado e me designou para orar pelos seus pecados e fazer intercessão por eles, não por qualquer virtude ou força minha, mas de sua boa vontade. Tem ele compaixão e longanimidade, encerrando a minha sorte. Porque eu vos digo, Josué, não é por causa da piedade desse povo que tu lançarás fora as nações. As luzes dos céus, os fundamentos da terra foram feitos e foram aprovados pelo Eterno e estão debaixo do anel de sinete da sua mão direita. Então estes que fazem e cumprem as ordens do Eterno aumentarão e prosperarão. Mas estes que pecam e fixam e negligenciam as ordens estarão sem a sua bênção mencionadas, e eles serão castigados com muitos tormentos pelas nações. Mas lançar fora completamente e os destruir não é permitido. Por quê? Porque o Eterno irá adiante, pois previu todas as coisas para sempre, e o seu pacto foi estabelecido.